partindo do princípio, que isso é muito importante, de que a felicidade que a gente tanto busca no mundo, lá fora, né, ou no mundo aqui dentro, na verdade já é a nossa própria natureza. Parte do princípio, depois nós vamos entender como, né, que nós já somos essa felicidade, que a nossa natureza já é, que a plenitude nós já somos, e a paz também. E isso faz toda a diferença dentro da nossa busca, quando a gente busca compreender o que praticamos e o que fazemos e por que fazemos isso, né? Então, esse é o conteúdo básico, né, de que nós já somos essa felicidade, essa paz e essa plenitude. Nenhuma ação pode te trazer isso, porque você já é. Não somos seres metades buscando uma outra metade, alguma coisa que nos complemente, né? Nós já somos inteiros por nossa própria natureza. Assim como a natureza dos olhos é enxergar, a natureza do ser, ela já é essa felicidade e essa plenitude. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas se eu já sou essa felicidade, essa plenitude, por que eu não sinto isso no meu dia a dia? Por que eu tenho tanta necessidade de buscar sempre? Estou sempre buscando, né? Sempre indo atrás de alguma coisa. E parece que é uma busca que não tem fim. Por mais que eu busque algo que me deixe feliz, talvez no momento, né? Talvez me traga uma sensação de plenitude, mas logo ele vai embora. Logo daqui a pouco aquilo que eu busquei já ficou para trás, já estou buscando outra coisa, daqui a pouco outra coisa. Seja isso em todos os planos, desde que quando eu tiver talvez tal coisa, aí sim talvez eu seja feliz. Talvez quando eu tiver um carro novo, uma casa, um emprego, um novo namorado, marido, esposa, quando eu tiver alguma coisa, talvez eu seja feliz, né? Talvez eu me sinta pleno, né? E a nossa busca, a gente coloca a nossa felicidade em várias coisas, né? Então quando eu conseguir de fato tal coisa, aí sim aquilo vai me deixar pleno, feliz, satisfeito. E quando a gente alcança, claro que há uma satisfação, né? A gente fica de fato feliz. Mas por quanto tempo? Né? Quanto tempo dura até que a gente comece numa nova busca? Até que a gente coloque novas metas para essa nossa felicidade? E ao contrário, né? Tem momentos em que nos sentimos plenos. Mesmo dentro de uma vida em que temos um aspecto relativo, né? E todas as limitações físicas do corpo, da mente, das emoções, quando a gente está muito feliz, a gente se sente como se nada nos faltasse, não é verdade? Tenta imaginar um momento que você se sentiu muito feliz por alguma coisa. Naquele momento, parecia que tinha algo errado com você, parecia que tinha algo errado talvez com as outras pessoas, ou mesmo com o mundo. Tentem pensar, né? Quando a gente está de fato se sentindo feliz e conectado com o nosso ser, é como se nada tivesse de errado, como se tudo tivesse como deveria estar. Pelo menos naquele momento, né? Quando a gente sai dali, encontra o primeiro desafeto e pronto, já volta tudo de novo, a gente já volta com a nossa velha visão, volta para a realidade, né? Entre aspas. Porém, se a gente é capaz de sentir essa sensação de plenitude, é porque a gente deve ser essa plenitude, né? Quando a gente pensa na felicidade, onde estaria essa felicidade, se não dentro de nós? A gente pensar, poxa, será que estaria algum objeto? A gente pensa em pessoas que têm dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Às vezes tem fama, tem poder, tem status e mesmo assim, às vezes se mata. Às vezes no auge da fama, às vezes ela pega e se mata. Mas como pode isso? Né? Só pode porque a felicidade talvez não esteja em nenhum objeto. Seria muito bom, né? Se a felicidade tivesse algum objeto, a gente pudesse cada um comprar esse objeto e todo mundo ficava feliz, né? Seria muito bom. Então, a felicidade não está em nenhum objeto, né? Se você pensar na sua vida até hoje, qual é o objeto que pôde trazer para você uma sensação de felicidade que realmente te deixasse satisfeito, que fosse, que te mantesse assim?
por longo tempo, de uma forma definitiva. Você obteve alguma coisa na vida, mesmo aquilo que você achava que poderia obter, que te deixou de uma forma conectado com essa felicidade de uma forma definitiva? Parece que é muito feito o alimento, né? A fome. A gente sente fome, a gente consegue saciar, mas daqui a pouco a gente sente fome de novo, né? A mesma coisa parece acontecer com essa felicidade. A gente sente essa necessidade, a gente consegue até suprir por algum momento, mas não passa. Daqui a pouco aquilo que a gente tanto queria, tanto achava importante, daqui a pouco a gente nem se lembra mais daquilo, né? Às vezes fica lá num canto e a gente acaba até esquecendo, né? Então essa felicidade não pode estar em nenhum objeto. Senão um dia eu já poderia ter comprado ela e as pessoas com mais dinheiro seriam super felizes, né? E ao contrário, a gente vê pessoas também que às vezes não têm posse nenhuma, às vezes estão nas piores condições e estão rindo. E estão experienciando uma certa felicidade, momentânea também, né? Mas como pode, né? Então essa felicidade não deve estar em nenhum objeto. E será que ela está em algum lugar específico do espaço ou do globo, da Terra? Mas você possa pensar, não, mas poxa, a felicidade vai ser morar em tal local, na praia, não sei aonde, ou nas montanhas. Quando você vai para lá, tem pessoas saindo de lá pelo mesmo motivo, né, indo para outro lugar em busca também dessa felicidade, talvez, de que não está satisfeito aonde está. Então essa felicidade também, se a gente pensar pela lógica, não deve estar em nenhum local. E se estivesse, talvez seria tanta gente que viraria quase um inferno, né? Então ela não está em nenhum objeto, em nenhum local. Também não pode estar, se não está em nenhum espaço, não está em nenhum tempo, né? Porque tempo e espaço estão juntos. Então, essa felicidade em algum local externo ela talvez não esteja. Senão já teria alcançado, né? Agora, será que essa felicidade está dentro de nós? Onde será que essa felicidade estaria? Será que ela estaria no corpo? Talvez em qual corpo que ela estaria? No corpo de quando a gente era criança, no corpo de quando a gente é adolescente, no corpo do adulto, do idoso, né? Se ela estivesse no corpo, a gente já possui o corpo. Então talvez a gente se sentir feliz, né? Então talvez ela não deva estar no corpo também. Será que essa felicidade está nas emoções? Em você estar emocionalmente tranquilo? Mas e quando essa tranquilidade fosse embora? Né? As emoções estão mudando o tempo todo, né? Então talvez ela também não esteja nas emoções, né? Será que ela está na mente, essa felicidade? Mas em qual mente que ela estaria também? Na mente da criança, do adolescente, do idoso? A mente que muda o tempo inteiro? Em qual mente será que essa felicidade estaria? Né? A gente também já possui a mente, né? Às vezes ela causa mais tumulto do que outra coisa, né? Então talvez ela não esteja também na mente. E se ela não está em nenhum lugar fora, em nenhum lugar dentro, se não está no corpo, não está na mente, não está nas emoções, ela deve ser a nossa própria natureza. É o único lugar que resta para ela estar, em nossa própria natureza. Assim como a natureza do olho é ver, a natureza do nosso ser é a própria felicidade. Desse ser, não o corpo, a mente, as emoções, mas desse ser que durante até essa pequena meditação a gente pôde observar essas áreas do nosso próprio ser. Quando você consegue, por exemplo, você olha para qualquer objeto, você consegue concluir que você não é aquele objeto, né? Se você olha para mim, você sabe que você é uma pessoa e eu sou outra pessoa, que você não sou eu, nem eu sou você, você também não é a cadeira e nem a almofada. Tudo aquilo que o olho pode ver é qualquer coisa menos o seu olho. Não é verdade? O olho para olhar para ele mesmo fica difícil, né? Não fica pelo espelho. Mas tudo que seu olho vê é o objeto de visão, que não o olho. Tudo que essa câmera pode gravar é qualquer coisa menos ela mesma, né? Então tudo aquilo que a gente pode observar, que eu observo, tem um eu observando alguma coisa. Se eu observo o corpo, existe um eu observando o corpo. Se eu observo as emoções, existe um eu que observa as emoções, né? Tem um eu que sente, eu sinto tal coisa, né? Tem o sentimento, tem aquilo que está sendo o próprio sentir, né? E aquele que sente, né? Se eu posso pensar, eu penso em alguma coisa. Quem é esse eu que pensa? Você não acha que você é o pensamento, né? Você pensa, você tem uma mente. E quem é esse que tem uma mente? Então esse ser,
a descoberta desse ser essencial que nós somos e que tem por sua própria natureza, ele é pleno, a própria felicidade e a paz já não é algo que você vai adquirir um dia, que você vai alcançar um dia que você evoluir, talvez, de alguma forma, que você vai alcançar essa felicidade, porque ela já é você. Ela já é você. Porque em essência nós somos manifestações desse próprio divino. Desse próprio divino que se manifesta na forma de todo o universo e na forma de nós mesmos. Somos expressões desse divino. Então, dentro dessa visão, evolução é uma coisa que não existe. Parece estranho, né? Porque como o divino vai evoluir para o divino? Como aquilo que já é pleno evolui para algo? Pensa pleno como algo infinito. Se você somar um infinito ao infinito, você não tem dois infinitos, né? Você tem infinito. Se você tirar um infinito do infinito, você continua com o infinito. O infinito somado a qualquer número é infinito, ou subtraído de qualquer número continua sendo infinito. Porém, o que evolui é a nossa percepção disso. São nossos corpos, é a nossa mente, são as emoções, e é a percepção que nós temos dessa realidade. É isso que se desenvolve. É uma evolução que é relativa e não absoluta. Porque em essência, nós já somos. Então esse é um ponto muito importante que modifica toda a nossa busca. Né? Então, mas como fazer para que eu possa encontrar essa felicidade? Né? Vários métodos existem, né? Várias escolas existem. Então, a nossa escola, que está ligada a esses 7 raios, que está apoiada nessas 3 grandes filosofias milenares, em que esse conhecimento, não sou eu que estou falando, né? Esse é um conhecimento que vem sendo transmitido há milhares e milhares de anos de uma forma oral, de um para o outro, né? Do Parampara, de um para o outro sendo transmitido esse conhecimento que vai para o outro e que ele não se perde. Ele é transmitido de uma maneira oral, né? E que chega até os dias de hoje sem se perder, sem perder a sua essência. Né? Então é algo que se apoia em filosofias que são milenares. Né? E há 3 grandes áreas de estudo para que a gente possa compreender essa nossa natureza. É preciso uma preparação de todos os nossos corpos, é preciso uma preparação de nossas emoções, de nossa mente, para que a gente possa perceber essa realidade. Assim como se vocês quiserem aprender cálculo, né, por mais que você tenha um ótimo professor, mas se você não tem uma base de matemática, por mais que ele se esforce para querer te mostrar como realizar aquilo, a gente não tem capacidade de, um meio de conhecer aquilo. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar matemática, eu preciso entender as equações, eu preciso ter toda uma preparação para que aquele conhecimento faça sentido para mim. Para que aquilo que eu estou buscando conhecer, nesse caso o conhecimento de cálculo, eu consiga compreender. Senão, eu não vou conseguir ter acesso a isso. Então toda uma vida de práticas, de disciplinas, toda uma vida de yoga, que a gente chama também, é necessária toda uma preparação para que a gente possa estar assimilando, percebendo aquilo que nós já somos. Que apesar de a gente já ser, não é algo simples da gente se conectar. Porque a gente acaba buscando tanto e buscando nos lugares errados que a gente acaba não encontrando esse estado de plenitude e de felicidade. E existe um caminho dentro da nossa escola, que são esse caminho dos 7 raios. Que eles em si mesmos, eles possuem um ensinamento, né, um meio da gente estar chegando a esse conhecimento. Todo conhecimento a gente precisa de um meio para que a gente possa conhecê-lo. Por exemplo, a cor, eu só consigo compreendê-la através dos olhos. Os olhos é um meio de conhecimento daquilo que eu consigo enxergar. Se eu não tiver a visão, eu não vou conseguir captar esse ensinamento por nenhum outro sentido. Apenas os olhos são capazes de saber o que é, talvez, a cor. Né? Com o ouvido eu não consigo. Assim como os ouvidos é um meio de conhecimento sonoro. Eu não consigo captar isso por outro sentido. Né?
Então, é necessário um meio de conhecimento para que a gente possa acessar essa nossa natureza, né? E cada um desses raios, o que são raios, né? É como se tivesse um grande sol, que é o próprio divino, que a gente vai chamar também de Ishvara, né? Que é esse divino, e os raios desse sol, as emanações desse divino, se manifestam simbolicamente, né, na forma de todo o universo. E esses raios são como que aspectos desse divino, que não está separado deles. Então, por isso, cada um desses raios fornece um caminho para este sol, para este divino, que em essência é também a nossa própria natureza. Então, cada um desses raios, eles têm um ensinamento, um conhecimento a ser transmitido. Eles têm toda uma disciplina para nos auxiliar nessa preparação, para que a gente possa adquirir esse conhecimento. Essa é chamada da parte de alquimia desse raio, que a gente vai gerando uma transformação interna, e essa transformação nos prepara para este conhecimento. E tem toda uma prática energética. Consciência e energia estão sempre juntos. Na verdade, é a mesma coisa. Você não tem como separar consciência e energia. Assim como não dá para separar o fogo do poder dele de irradiar e de queimar. Você não tem como separar, né? Então, consciência e energia, dentro dessa visão, é tudo aquilo que existe no universo. Tudo que existe é apenas consciência e energia, em vários graus e níveis. Hoje a física quântica consegue mostrar isso pra gente de maneira científica, né? Que esse chão ele não é tão sólido quanto parece, que ele está vibrando, que são partículas vibrando, determinada vibração, e que causa essa impressão de ser algo realmente sólido, enquanto não é, né? E cada plano do universo, ele vibra numa certa frequência. É energia, né? E matéria e energia é a mesma coisa, porém o que muda é o grau de vibração. E energia e consciência está sempre junto. Então, quando eu consigo aumentar a minha compreensão de algo, eu aumento a minha energia. E quando eu consigo, através de práticas energéticas, aumentar essa minha energia, a minha consciência também aumenta. Então, quando eu medito, quem está acostumado a meditar, você sente que é como se você gerasse mais energia à sua volta. E quando a gente faz meditações que movimentam essa energia, é como se nossa consciência também se expandisse. Porque elas estão conectadas, não são duas coisas. Então eu tenho um caminho de tomada de consciência e tenho um caminho de movimentação de energia. E ao movimentar a energia, essa consciência se expande. E ao expandir minha consciência, eu também trabalho a minha energia. E trabalhando os dois juntos, eu consigo ter uma caminhada mais dinâmica de nosso processo evolutivo relativo, né? A evolução desses corpos, mente, emoções e sentimentos, de modo que eu possa compreendê-los, né? Então, cada raio, ele representa um aspecto desse divino. Ele representa uma faceta desse divino, em que o primeiro raio é o azul. E ele vai representar o próprio poder de manifestação. Ele representa a própria ação, a própria dinâmica na vida, a capacidade da gente manifestar aquilo que se passa em nossa mente, em nossa espiritualidade, de uma maneira prática, que aquilo não seja apenas algo filosófico. O raio azul, ele representa o próprio Dharma. O Dharma, depois eu vou explicar um pouquinho mais o que é, mas ele pode ser resumido também, né, nos valores da vida, né? Então, o raio azul, ele é aquele conectado com os valores, com a compreensão desses valores, com o valor que esses valores têm. Então, ele está ligado também à determinação, à coragem, à força para você ir adiante, para você não desistir perante o primeiro obstáculo. Então, existe todo um conhecimento para que isso ocorra, para que você possa despertar essas qualidades dentro de seu ser. E existe toda uma prática energética e espiritual que irá também promover essas qualidades dentro de você, para que a gente possa estar experienciando tanto a nível do absoluto, que nós já somos essa plenitude, mas também manifestando essas qualidades em nosso dia a dia, em nossa vida prática, de uma forma que a gente possa compreender que, apesar da gente ser essa
essa plenitude, nós vivemos num mundo de dualidade. E a consciência dessa realidade que nós somos traz uma visão diferente da vida e de como lidar com a vida, de como lidar com esse plano de dualidade, de uma forma que a gente possa acolher essas dualidades. Não temos como eliminá-las, porque elas fazem parte da própria vida. Né? Então isso nos ensina como acolher todo o nosso ser, por exemplo, como acolher tanto a nossa luz como a nossa sombra, e buscar compreender essa sombra, buscar compreender, aí já passa para o raio rosa, né? O raio seguinte, passando a compreender o porquê eu sinto como eu me sinto, por que eu tenho certas dificuldades, quais são as minhas feridas internas, e como essas feridas que nós temos, às vezes desde a infância, elas são afloradas novamente na infância, né? Mas geralmente a gente já traz isso de outras encarnações, e são afloradas nessa vida. Ninguém nasce na família que nasce por um acaso, né? Ninguém vai encarnar, dá um tropeção, cai no outro errado, e, né? Cada um nasce naquele local que realmente é propício para a sua evolução, para o seu crescimento, à toa. Né? Tudo tem um propósito, e lá vão aflorar determinados sentimentos, feridas. E essas feridas que nós temos geram conclusões sobre a realidade, que são as nossas crenças. Né? Aquelas que partem das feridas são as crenças que limitam a nossa expressão, e essas crenças fazem com que a gente tenha certas tendências e vontades de agir de uma forma e não de outra. E essas tendências, para que a gente vai agir de uma maneira e não de outra, gera as nossas ações. E a ação que nós temos na vida vai dar seu fruto. Toda ação ela traz um resultado, ela movimenta uma lei. E essa lei retorna, não como um castigo, mas como aquilo que nós mesmos estamos gerando. Não existe ninguém te castigando, ou ninguém te abençoando, entre aspas. Né? Somos nós mesmos com nossas próprias ações. Aquilo que fazemos traz um fruto. Mesmo que a gente não compreenda como que eu gerei essa realidade. Mas eu posso garantir para vocês, eu não, toda uma tradição, né, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que vivenciamos na vida. Nós somos os únicos responsáveis. Sua vida hoje, como ela é, independente de como ela é uma criação sua. Você cria essa realidade. Tudo aquilo de bom e aquilo de ruim que você experiencia na sua vida. Tudo é uma criação nossa. Nós somos os únicos responsáveis. E a compreensão de como de como eu me sinto, de como os padrões que eu fico repetindo ao longo da vida, o tempo todo, e parece que, por mais que mude as situações, mude as pessoas, o enredo é muito parecido em determinadas áreas da vida. É como se eu experienciasse algo, e depois de novo, e depois de novo, e depois na outra situação eu experiencio aquilo de novo, e parece que é algo que não tem fim. Fala, meu Deus, né? Até que eu possa perceber esse padrão e compreender as crenças que geram esse padrão, as feridas que sustentam essas crenças, e aí por que dessas feridas que vêm de uma ignorância, entre aspas, né? Não no pejorativo, mas no sentido de eu não saber quem eu sou. Né? Que feridas são essas? Talvez de rejeição, de desvalorização, feridas de achar que eu não sou bom o suficiente, de culpa, vergonha, medo, várias feridas de não ser amado, de não ser apreciado. Tudo isso vem de uma ignorância dessa questão original, de que eu não sei quem eu sou. Porque se eu já sou esse ser que é pleno, que a plenitude é a própria natureza, que já é a felicidade e a paz que buscamos, como eu poderia me sentir talvez ferido? Então por isso que essa consciência é aquilo que há de mais fundamental dentro desse processo. E todo o trabalho é para que a gente possa perceber isso de fato, e experienciar isso, e manifestar isso na vida. Não em algum paraíso algum dia, em algum lugar, mas agora, nesse mundo e nesse corpo que você habita. Esse mesmo corpo e mundo que pode ser toda uma razão de sofrimento e de dor, é também palco para a sua própria liberação. Não que existe algo que nos prenda, apenas a nossa ignorância de quem nós realmente somos. Então todo esse processo é desenvolvido dentro do raio rosa. A compreensão dessas feridas. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu me sinto como eu me sinto?
E nisso que eu passo a compreender lá no fundo as minhas próprias feridas e desenvolvo a coragem suficiente do próprio raio azul para eu poder lidar e olhar para essas feridas que eu não quero ver, porque dói muito, né? E eu entro em contato com essas feridas e acolho essas feridas, eu acolho a minha própria sombra, eu passo a compreender o outro. Eu passo a entender o porquê que o outro age como age. E isso modifica tudo. Quando eu compreendo a mim mesmo, as minhas necessidades que fazem eu agir de uma maneira ou de outra, eu passo a também compreender o outro. E nessa compreensão é quando a compaixão verdadeira floresce no seu coração. Um amor verdadeiro. Porque você passa a compreender o outro de fato. Você vê que o outro não está agindo daquele jeito apenas querendo te atacar ou te agredir. Você percebe que ele age da forma que age, querendo se defender. Que ali existem necessidades que não estão sendo satisfeitas. E ao a gente sentir algo, ao a gente ter uma frustração de algo que a gente realmente gosta, existem duas formas, né? Se eu passo a jogar a culpa disso no outro, eu sinto raiva. E se eu culpo a mim mesmo, mas como eu sou bobo, eu sou um idiota, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acabo me sentindo culpado, me sentindo envergonhado. Mas quando eu consigo me conectar com a necessidade básica que eu sinto, e não julgar nem o outro, nem a mim mesmo, eu passo a compreender. Por que eu sinto como eu sinto? Por que eu ajo como eu ajo? Então é todo um processo de tomada de consciência que gera uma maturidade emocional, uma inteligência emocional de lidar com a vida e com aquilo que chega até nós e que muda completamente a nossa visão. A gente passa a conseguir acolher aquilo que a vida traz. Não que a vida esteja trazendo, é apenas o reflexo, é apenas o resultado de nossas próprias ações. Que existe uma lei divina, né? Existe uma lei que rege esse universo, que é o próprio divino manifesta na forma dessas leis, né? Feita a gravidade, por exemplo, né? Por mais que seja a pessoa um santo, né? A melhor pessoa do mundo, se ela pular do alto de um prédio, ela vai cair lá embaixo, né? E vai se espatifar no chão, né? E não é ninguém castigando ela, é só apenas uma lei que existe, e essa lei é para todos, independente se é um santo ou um pecador que está pulando de um alto do prédio, os dois vão cair, os dois vão se espatifar lá embaixo, né? E quando a gente passa a compreender essas leis que regem o universo, a gente passa a entender a nossa natureza, a gente passa a compreender quem nós realmente somos, a gente passa a questionar, né? Não é apenas uma fé cega, é uma fé lúcida, é uma fé pautada na compreensão e mesmo na lógica de como esse divino se manifesta, de qual a natureza desse divino, de qual a nossa própria natureza, de qual a natureza da vida e do universo, de qual a natureza da felicidade, como nós chegamos através de uma conclusão lógica, né, de que essa felicidade não está fora e nem está dentro, é a nossa própria natureza. Através de um questionamento constante, né, primeiro a gente ouve um ensinamento que está sendo dado, é o primeiro passo, né? O segundo passo, eu passo a refletir sobre esse ensinamento, dando um voto de confiança a ele, mas iniciando um processo de questionamento. Questionando, será que é isso mesmo? Será que essa felicidade realmente está dentro de mim? Será que ela não está em nenhum objeto? Será que ela não estaria em tal local? Será que ela não estaria em determinado tempo ou espaço? Então eu vou questionando, e questionando, e questionando, até que aquela realidade se torne inquestionável. Não porque eu não possa questioná-la, mas porque eu já questionei de todas as formas, e o intelecto não há mais o que questionar. Realmente é isso. Não tem mais o que questionar, né? E esse é o segundo ponto, né? E o terceiro ponto é o meditar sobre essa realidade. Eu fazer meditações em que eu passe a assimilar de fato esse conhecimento que eu ouvi, que eu questionei, para que eu possa assimilar e possa manifestá-lo em minha vida. Então esse seria o papel do raio dourado, que está ligado à mente, ao intelecto, à razão, e ao desenvolvimento dessa razão, trazendo uma clareza que a meditação traz, que também está ligado ao raio dourado, a própria meditação, para que a gente possa questionar. Se eu vou questionar algo, é importante que minha mente esteja clara.
Se minha mente está turbulenta, tumultuada, todo o meu questionamento sobre a vida, ele se torna questionável, né? O próprio questionamento, porque eu passo a não ter lucidez necessária para poder questionar de fato, meditar e perceber uma realidade. Estão me compreendendo? Ou não? Isso está fazendo sentido ou está viajando? Tá sério? Tá dando para acompanhar? Então, esse seria o raio dourado, o papel do raio dourado, levar essa meditação, levar esse estado de lucidez que vai nos conectar com esse estado essencial que nós somos. Não que a gente vai adquirir nada, a gente vai apenas reconhecer e se estabelecer naquilo que nós já somos, naquilo que todos nós somos e que ninguém não é. Né? Em seguida, desse conhecimento vai surgindo uma profunda paz, que não é nada tá te dando essa paz, ela é você, ela é a sua própria natureza. Muitas coisas que a gente faz é como se gerasse uma brecha, como se eu afastasse as nuvens do céu e o sol passasse, brilhasse naquele momento, e você percebesse aquele sol brilhando, e de novo essas nuvens se fecham. Então muitas das coisas que a gente faz, elas conseguem abrir um pouco essas nuvens e esse sol passa. Mas não é que o sol foi criado naquele momento. Não é que aquilo que nós fizemos criou o sol e o brilho daquele sol naquele momento. Aquilo que a gente faz afasta a nuvem. E o sol que já estava lá, apenas a gente consegue perceber o seu brilho. É o que acontece internamente. As práticas que a gente desenvolve, as disciplinas, a meditação e toda uma série de práticas que formam um estilo de vida que vai propiciar esse conhecimento, ele afasta essas nuvens, de modo que o sol que já está aqui possa brilhar, e a gente possa perceber. E muitas coisas que a gente faz conseguem momentaneamente afastar essas nuvens. A gente fica de fato feliz, a gente se sente uma certa plenitude, a gente consegue se sentir em paz, com a mente um pouco mais tranquila. Porém é algo muito temporário, não é algo definitivo. Né? Apenas o conhecimento desse ser verdadeiro pode resolver o problema de uma maneira definitiva, acabar com o sofrimento de uma forma definitiva. Apenas a compreensão de quem você é e o estabelecimento nessa sua própria natureza. Apenas isso. Tudo mais será temporário, será como matar aquela fome do momento, mas no momento seguinte você já está com fome de novo. E por isso que o desejo, ele é algo que não tem fim. Né? Um desejo, é outro desejo, é uma meta, é outra meta. Aí quando você atinge a meta, você dobra a meta, né? E vai lá para o outro lado e vai para mais longe e continua e nunca tem um fim. Se a gente vê, né? Ninguém aqui é mais criança, né? E se você pensar a sua vida inteira, uma vida inteira de busca por uma satisfação, e que parece que a gente só acessa as migalhas disso, né? Por mais que a gente se sinta em alguns momentos felizes, em paz, é algo que passa, a gente parece que não resolve aqui dentro, parece que está sempre sentindo a necessidade de alguma coisa, de que eu preciso de algo mais, de aquilo não é o suficiente. Né? Então o raio branco, ele é o raio que, através desse conhecimento, manifesta essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio. E ele provoca também, através de uma série de ensinamentos e de práticas, uma maior harmonia emocional, um maior equilíbrio da mente, uma maior conexão com um estilo de vida que te traga paz. E para isso é preciso uma compreensão. Lá voltando no Dharma, que é até o assunto do raio azul, apesar de estar fazendo uma coisa dos 7 raios, né? Mas daqui a pouco a gente foca no azul, é só para a gente trazer uma compreensão maior. Por exemplo, os valores. Né? Por que eles são importantes quando a gente busca de fato essa essência e essa felicidade e a nossa própria natureza? Porque se eu passo a reconhecer que essa felicidade não está em nenhum lugar fora nem dentro, é a minha própria natureza, e que para que eu possa perceber essa natureza é necessário ter uma mente clara, é necessário ter uma mente que esteja lúcida, que esteja tranquila, que esteja em paz com ela mesma. Então como eu vou perceber? É tanta coisa, tanto problema, que eu mesmo gero muitas vezes, ou todas as vezes, né, que eu não tenho espaço para perceber isso. Então eu percebo os valores na vida. Por exemplo, por que a verdade é importante? Por que é importante eu falar a verdade?
de uma maneira verdadeira, e não apenas na forma de uma conveniência social, de que seu pai falou que você tinha que falar a verdade, mas você via ele mentindo, né? E de que os professores falavam a mesma coisa, e de que é uma realidade, um valor que é relativo. Todo mundo sabe que é importante ser verdadeiro, falar a verdade, mas enquanto for conveniente, né? Quando não for mais conveniente, é um valor que a gente consegue atropelá-lo sem pensar, sem questionar, né? E aí você, tudo bem, fala uma mentira, mas você cria uma dualidade. Você pensa, sente alguma coisa, fala e age de uma forma diferente. Aí você já cria um conflito na mente, aí você já tem que lembrar daquela mentira, você tem que sustentar aquela mentira, porque imagina se as pessoas souberem que você está mentindo, aí já entra na questão das feridas, vão te achar um mentiroso, você não tem valor. Então você tem que sustentar aquilo da melhor maneira possível, não pode ter falha. E olha a energia que você gasta nisso. Olha como você gera uma perturbação mental. Te gera uma falta de clareza. E isso te perturba. E essa perturbação gera mais nuvens, mais turbulência mental. E essa turbulência impede que você perceba quem você realmente é. E assim com vários valores que são universais. São valores que sustentam as nossas relações. Né? Dharma é aquilo que sustenta. O que sustenta uma relação? Os valores. De você conseguir realizar aquele papel que a gente desempenha na vida, apesar de a gente não ser nenhum desses papéis, mas a gente desempenha vários papéis, né? Como pai, como mãe, como filho, como filha, como professor, como aluno, como terapeuta, como paciente, como inúmeros papéis, como empregado, como patrão, com milhares de papéis. Mas também sabemos que não somos nenhum desses papéis. Né? A gente pode interpretar, feito um autor, vários papéis. Né? E todo o problema vem quando eu me identifico com eles, na verdade. Né? Todos os problemas que a gente tem na vida são relacionados aos papéis, e não ao meu próprio ser. O meu ser é livre de problemas. Assim como os problemas do personagem não é o problema do ator. O ator está além de todos os problemas. Né? Os problemas que eu tenho na vida é do meu papel como filho, como pai, como mãe, como no trabalho, nas relações. Mas eu percebo que eu estou além de todos os papéis. Em alguns momentos, tudo muda. Né? E o que sustenta esses papéis, que é o Dharma, né? São os valores. Então, se eu sou professor, qual é o Dharma, o propósito de um professor? É ensinar. Se esse professor não ensina, se ele falta às aulas, se ele chega lá e fala qualquer coisa, manda você procurar no livro que você vai achar, ou te ensina de uma forma que não é certa, você está dando aula de pilates e não está nem aí, está todo mundo fazendo tudo errado, você está lá no WhatsApp, né? Você não está cumprindo o seu Dharma, o seu papel de professor. Você está sendo adármica. Você não está cumprindo esse papel. E isso vai te gerar conflitos, vai te gerar problema. As pessoas vão te ver como uma não professora, uma não boa profissional, e vão começar a ir embora, talvez, ou vão começar a ter problema, ou vão se machucar fazendo um exercício. Não é verdade? Então, o que sustenta nossas relações é quando a gente consegue desempenhar aquele papel de uma forma dármica. Apesar de eu não ser aqueles papéis, é a forma que eu interpreto esses papéis da melhor maneira possível. Numa relação marido-mulher, se o marido começa a ter uma relação não dármica, começa a enganar, mentir, trair essa mulher, ele vai conseguir sustentar essa relação? Não vai. E nenhuma relação é sustentada sem valores. Então os valores é aquilo que sustenta as relações. E quando a gente compreende o valor que aquele valor tem, dentro de uma busca pelo autoconhecimento, dentro de uma busca entendendo que aquele valor permite que minha mente esteja tranquila, esteja livre de perturbações, para que eu de fato manifeste essa plenitude, essa felicidade que já é a minha natureza, eu passo a valorizar esses valores, eles passam a ter um peso. E às vezes no momento em que eu posso talvez fazer algo que me dá até uma vontade, mas que fere esses valores, eu consigo ter um norte. Eu consigo entender a importância que eles têm e seguir os valores. E não apenas aquele meu impulso instintivo, muitas vezes inconsciente. Me compreendem? Né? E ao seguir esses valores, eu passo a ter uma mente mais tranquila e passo a manifestar essa paz que eu já sou. Né? O raio, aí passamos para o raio verde.
o raio verde está ligado a todo o processo de cura. Todas as terapias, desde o Ayurveda, às terapias magnéticas, bioenergéticas, terapias espirituais, a cura espiritual, ela visa propiciar um equilíbrio na mente, nas emoções, no nosso corpo. Que se nosso corpo também está padecendo com muitas patologias, que são, na verdade, manifestações de áreas da vida que resistimos, né? O corpo ele fala com a gente, né? As patologias também não é algo que acontece do nada e para nada, tudo tem um motivo e tem um porquê. Dentro dessa busca, todo o universo ele quer conspirar para esse seu autoconhecimento, né? Cada área que dói no seu corpo, ela fala sobre alguma questão sua, que você não está conseguindo talvez lidar da maneira adequada. Tudo tem uma razão, e quando a gente passa a ouvir esse corpo, eu passo a compreender as áreas do meu próprio ser que estão sendo negligenciadas, de que eu estou mandando elas tão fundo no inconsciente que ela precisa sair através de um local, e esse local é o corpo, para que a gente possa enxergar. E muitas vezes a gente não ouve, né? Aí o corpo ele te chama, né? Fala, Caleb, Caleb, daqui a pouco ele está gritando, Caleb, né? Aquela dorzinha que começa, a gente não está nem aí. Daqui a pouco vira uma coisa pior, daqui a pouco no CV você está num algo muito pior que às vezes até é irreversível, né? Mas o corpo ele começa te dando inúmeros sinais, né? E quando a gente passa a perceber esses sinais, isso traz pra gente a consciência daquelas áreas da vida que eu não estou conseguindo lidar. Por exemplo, todo o meu lado direito do corpo, ele tem um simbolismo feminino, de mulher, de mãe, de esposa, de pessoas do sexo feminino. Tem uma simbologia yin, né? Então, a casa, o lar, várias coisas têm uma simbologia yin, né? O lado esquerdo ele tem uma simbologia, uma simbólica yang, pai, marido, filho, homem, trabalho, ação, né? Então, dependendo da área da vida que eu estou tendo conflito, eu não estou conseguindo assimilar ou lidar, isso vai se manifestar de um dos lados do meu corpo. E o local que aquilo se manifesta também existe uma razão. Cada um dos seus órgãos estão associados às emoções. Então, quando você está, devido a uma falta de consciência, né, sei lá, muito irritado por não perceber, talvez, as suas necessidades, e projetar as suas necessidades para o outro, responsabilizando o outro por querer te fazer feliz, né, por suprir as suas necessidades, aí entra novamente aquela questão original, né, se eu sei que eu sou essa felicidade, o outro não pode me fazer feliz. A responsabilidade é minha. Mas quando eu projeto isso no outro, a responsabilidade por me fazer feliz, e que ele não está fazendo, isso me deixa com muita raiva. Não é verdade? Eu sinto raiva, porque eu queria estar em paz e o outro está me perturbando, talvez, né? E quando essa raiva se torna constante, seu fígado sofre. Seu fígado rege os músculos ficam tensos, vem tendinite, vem uma série de processos, né? Quando você está muito triste, os seus pulmões eles sofrem. O medo ele ataca seu rim, né? E cada emoção tem uma relação com o órgão, com o tecido, com uma área de sua vida, né? Então tudo vai se manifestando, tudo é um processo que está encadeado. Nada está solto ou é do nada. Tudo tem um porquê. E a responsabilidade é unicamente sua, né? Isso é bom, né? Porque a gente pode fazer alguma coisa. Se dependesse do outro, talvez fosse mais difícil. O outro talvez teria que estar afim, né? Mas se depende de mim, por um lado, pode ser talvez chocante, né? Caramba, como é que eu criei isso para minha vida? Não, isso não é possível. Foi o outro que fez tal e tal coisa e tal coisa. Mas, na verdade, nós somos os responsáveis. Nós projetamos, né, todas as nossas necessidades para o outro. Jogamos isso no colo do outro, como se o outro fosse o responsável por satisfazê-los. Enquanto não é. Não é possível. Até porque, em essência, não somos carentes. Nós já somos essa plenitude. Então, esse entendimento todo e todo esse trabalho terapêutico, ele visa nos auxiliar a levar uma vida, a entrar no estado de sattva, que é um estado de clareza, de leveza, de equilíbrio. Então, a acupuntura, o reiki, o theta healing, as plantas medicinais, a homeopatia, todas as formas de terapia, elas nos auxiliam trazendo um equilíbrio físico, porque se eu estou
também com o corpo doente, desequilibrado, eu acabo padecendo também, né? Eu acabo sofrendo, minha mente não consegue ficar em equilíbrio, né? Eu sentindo muita dor, como é que eu consigo pensar, meditar, raciocinar? Não consigo, né? Então, ela é importante para trazer toda essa harmonia, né? Então, aí que é o papel do raio verde dentro de todo esse processo. O raio rubi, ele tem a função de ser, ele é o raio da própria devoção, do próprio amor, de quando a gente descobre a nossa natureza, e que nossa natureza é esse próprio divino. E a gente descobre que esse divino se manifesta na forma de todo o universo. E eu passo a reverenciar esse divino em tudo. Eu vejo que essa mesma consciência, que é a minha essência, também está nas árvores, também está nos animais, também estão nas plantas, está em todo o universo. Todo o universo é o corpo desse divino. Então isso nasce uma atitude de reverência para com todo o universo. Nasce um respeito. Eu passo a perceber que esse mesmo divino que se manifesta na forma de meu próprio ser, também se manifesta na forma do ser do outro. Também se manifesta nos animais. E eu passo a ter uma atitude de reverência e de não tão egoísta. Não é apenas eu, o que eu vou pegar do mundo para mim. E sim, como que eu vou contribuir para o enriquecimento da vida, para o enriquecimento do mundo. Então, aí nesse ponto entra o estado de amor, entra o estado de reverência, entra o estado devocional, percebendo que tudo que existe no mundo é apenas esse divino se manifestando de várias e várias formas diferentes. Assim como cada um desses raios não são aspectos diferentes, entre aspas, do mesmo sol, desse mesmo divino que é pleno e que em essência também somos nós mesmos. Então a gente passa a ver o nosso sofrimento também no sofrimento do outro, no sofrimento dos animais, né? Quando eles são de repente abatidos de uma forma super cruel, quando eles são utilizados, gerados apenas por uma satisfação dos nossos sentidos, e tanta dor, tanto sofrimento é criado nesse processo, né? E às vezes por amor a gente consegue evitar um pouco essa contribuição, né? Contribuir que esse massacre desses animais que tem a mesma essência divina, né? Eu estou massacrando o próprio divino na forma desses animais, né? Seres que sentem, que têm uma consciência. Então não apenas pelo mal que isso vai fazer o nosso organismo, mas pelo amor que isso brota no seu coração, a gente passa muitas vezes a abdicar disso, né? E muitas outras coisas vão sendo geradas. E por fim, né, dentro desses 7 raios principais, né, são muitos raios, né, esse sol divino se manifesta de muitas formas, mas 7 são esses aspectos principais que envolvem todas as áreas de nossa vida. Temos o raio violeta, que é o raio da transmutação, da purificação, que é o raio da liberação e da libertação interna de tudo aquilo que nos limita, de tudo aquilo que impede que a gente manifeste essa nossa verdadeira natureza, que manifeste esse estado de plenitude que nós já somos. Então, o raio violeta, ele gera essa liberação em todos os níveis, em que o nível mais alto é a liberação de toda essa consciência de que somos limitados, de que somos carentes, de que nos falta algo. Nos libera de todas as crenças negativas que fazem com que a gente tenha tendência e crie uma realidade que talvez é aquela que a gente não queira experienciar. Então ele ajuda em todo o processo de purificação, tanto a nível de conhecimento. Ele é o raio que queima também o karma, no sentido de trazer a compreensão, queima no próprio fogo do conhecimento, né? Ele consegue depurar esse karma, no sentido de que quando eu entendo um padrão que fica se repetindo o tempo todo na minha vida, e quando eu passo a compreender através de um conhecimento o porquê que isso acontece, eu consigo quebrar esse padrão. E quando eu quebro o padrão, eu queimo toda uma cadeia kármica, que muitas vezes vem por gerações e gerações, né? E isso ocorre tanto a nível de conhecimento, como eu falei, como a nível de energia. Então cada raio ele tem também uma canalização, em que a gente consegue, após desenvolver essas qualidades, ou parte delas, claro, na gente, a gente consegue se conectar com ela
né? Tanto aquela que já está manifesta no nosso ser relativo, quanto aquela que existe em nosso ser absoluto, que já é essa plenitude, eu consigo canalizar aquela energia. E passo, no caso do violeta, a projetar essa energia de limpeza e de purificação, que transmuta, que queima tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, gera formas. São formas, pensamentos, formas, emoções que ficam impregnando todo o nosso campo áurico e elas vão se alimentando daquelas mesmas tendências que a geraram. E com essa chama violeta, ela consegue transmutar tudo isso, ela consegue purificar tudo isso. E quando a gente purifica essas tendências, essas formas, emoções, formas, pensamentos, as crenças que nós temos na vida são como que formas, pensamentos muito engessadas, que não fluem, que ficam estagnadas em determinados momentos de nossa vida, em que aquilo foi gerado e parou de fluir, ela consegue ir tornando essas formas mais fluídas. Até que, junto com o processo de tomada de consciência, de questionamento, a gente consegue estar queimando esses karmas. E começa a nascer uma nova forma de crescimento, não apenas pela dor, por ter que ficar vivenciando aquele padrão o tempo todo, até que, né, a água mole em pedra dura, tanto bate até que a pessoa acorda e percebe como ela vem agindo sempre. Né? Então não é necessário isso. A própria tomada de consciência faz com que a gente consiga romper esse padrão e consiga queimar esses karmas em vários níveis. Né? E cada raio consegue projetar essa energia. Né? Então no raio azul você consegue estar se conectando com essa devoção e projetando essa energia devocional também no outro, de modo que o outro comece a despertar também a devoção dentro dele, inicie uma busca. O raio verde, após você realizar todo um processo de autocura e compreensão de todo o seu mecanismo bioenergético, de como funcionamos, nossos corpos, aura, chakras, os canais e meridianos, as nadis, e de como tudo isso flui e se manifesta, você passa a gerar um processo de autocura, a entender como essas energias fluem e se harmonizar com elas. E passa também a projetar isso para o outro, auxiliando externamente nesse equilíbrio dos corpos, chakras, meridianos, aura do outro. Né? Toda a medicina espiritual se baseia nisso, a medicina chinesa se baseia nisso, né? E traz esse conhecimento há milhares de anos de como toda patologia é criada devido a um bloqueio do fluxo de nossos canais chamados de meridianos, e como ocorre um bloqueio ali, se manifesta uma patologia. Né? O Ayurveda também ele trata desse conhecimento, de como te levar a esse estado de sattva. Então, cada raio a gente tem um trabalho de tomada de consciência, um trabalho energético, que a gente se conecta com uma egrégora espiritual e trabalha todo esse nosso complexo de corpos, chakras, aura, né, de tudo aquilo que nos envolve. E ao mesmo tempo conseguimos canalizar essa energia, promovendo isso no outro, auxiliando o outro nesse despertar. Tá? E... Tchau, nada. E o raio azul, né? A canalização do raio azul, ele busca trazer uma dose de ânimo. Ele busca despertar no outro a vontade, a capacidade de manifestação, a capacidade de perceber esses valores e de também ter a força e a disciplina, que não é fácil, para seguir esses valores na vida. Né? O raio azul também está conectado à conexão de nosso propósito de vida, que é aquilo que, como esse divino se manifesta através de cada um de nós, qual é o nosso papel nesse universo, como nós podemos contribuir com algo que vai enriquecer o mundo e ao mesmo tempo vai trazer realização pessoal. Né? Então esse propósito de vida, a gente vai descobrindo isso dentro do raio azul e ele está escondido, isso é uma coisa muito bonita, naquilo que faz o nosso coração vibrar. Então aquilo que o coração vibra, ali existe um propósito. Né? Ali existe uma maneira de você se expressar conectado com esse divino, conectado com o seu coração. Conectado com aquilo que vibre de fato o seu coração. Né? E a descoberta desse propósito é muito bonita, né? Porque faz você se alinhar
E as suas ações, elas passam a trazer uma realização pessoal. E você não apenas age em busca de um resultado, que com aquele resultado eu vou conseguir outra coisa, né? E sim, a própria ação, ela já traz a sua própria satisfação, a sua própria plenitude. Né? Então cada raio ele tem um aspecto, uma expressão do ser, uma expressão desse divino. Né? Ele auxilia gerar essa vida de disciplina, de práticas, de meditação, de serviço altruísta, de caridade, de fraternidade, de busca por essa compreensão, de busca de devocionais como canto de mantras, como orações, de desenvolvimento mental, como mentalizações, e várias técnicas que vão nos auxiliar nessa preparação para que a gente possa de fato compreender e acessar quem nós realmente somos. Aí entra toda uma vida de entendimento. Não que você precisa mudar aquilo que você faz na vida, e sim a forma. É apenas um entendimento daquilo que você faz. Né? Que ao fazer isso você vai precisar se privar de algumas coisas na vida. Só daquelas coisas que já não lhe servem mais. Daquilo que já não te cabe mais. Aí aquilo não é nenhum sacrifício, né? Quando você carrega um monte de pedra nas costas e acha que essas pedras são diamantes, você carrega aquilo com muito empenho, né? Padrões, crenças, apegos. Mas quando você desperta, olha, e vê que não é diamante nenhum, são só pedras, você precisa de algum esforço para ter um desapego? Não, você larga aquilo pra lá, né? Fala, pô, fica carregando pedra, né? E eu que achava que aquilo era um diamante. Você não tem que aquela coisa sofrida, né? Ai, tem que me desapegar de tal coisa. Não é nada disso, né? É um desapego que vem pelo conhecimento, pelo entendimento de onde está aquilo que você busca na vida. E você não tem, né, esforço nenhum, aquilo cai por si mesmo. Né? E essa é toda a busca, né? Essa é aquilo que a gente busca compreender e dar meios para essa compreensão. Acho que eu já falei demais, né? Eu vou abrir então, oi para vocês. A ficha cai. Abrir para perguntas. Não vou ficar só falando, né? Questões que vocês queiram perguntar, queiram saber. E depois nós vamos ter uma pequena canalização do raio azul. Não vai ser a canalização, porque cada canalização ela demora, leva no mínimo uns 25 minutos. Que há realmente uma limpeza, todo um processo bem elaborado de impregnação dessa energia em todo o seu sistema. Mas vamos dar-lhe pelo menos uma bênção do raio azul. Pelo menos dar uma limpeza básica e te envolver com essa energia para que você possa ter ali uma primeira experiência, né? O raio azul também é ligado à proteção. Está ligado a Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é o grande guerreiro, né? Está ligado a... Arcanjo Miguel está ali, ó. Ele carrega a espada da justiça, né? Então, essa proteção, ela é dita, né, que o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Essa proteção, ela vem de você proteger esse Dharma, de você proteger esses valores, porque existem uma lei, né? E Arcanjo Miguel representa o próprio Dharma, a própria justiça divina, a própria manifestação dessa justiça. Não adianta você ferir todos os Dharmas e ir lá orar para Arcanjo Miguel te proteger, né? Se você não protege o Dharma, você vai ter as consequências disso. Não como um castigo, tá? Mas é que existe uma lei. Né? Se não é passarinho, pulou de um alto do pé, você vai cair lá embaixo. E não tem ninguém te castigando. Mas seus anjos, mentores, e todo mundo queira te segurar, não tem jeito, né? Tem uma lei que não tem como ser ignorada, né? Então o Dharma, ele protege aquele que protege o Dharma. Por isso que ele é o raio da proteção espiritual. Porque ele está ligado ao Dharma, ele está ligado aos valores. E quando você aprende esses valores e protege esses valores, não você virar um moralista, né? Querendo tudo, julgando todo mundo. Você não está fazendo isso, você... não é isso, né? Aí você perde de novo, né? Mas é você cultivar esses valores, ensinar através do exemplo, entender, né? O raio rosa, ele vai te ensinar a entender o porquê que o outro age da forma que age, né? E isso tudo vem junto.
né? Então ele é o raio do poder espiritual, da capacidade de manifestar, de te proteger. Então, quando você protege o Dharma, esse divino, ele te protege também. Cada raio desse deve ter um mês para a gente tentar entender, né? Na verdade é 1 ano. Cada raio desse tem uma iniciação, né? Uma alquimia, uma canalização que, assim, nos padrões que nós vimos fazendo, ele leva 11 meses, basicamente, cada raio. Cada raio é quase para você entrar e trabalhar e entender cada aspecto desse. Mas agora, com a escola, né, com o ashram, a gente está acontecendo novas formas disso ser realizado. Uma forma que se torne mais dinâmica, que encurte esse tempo e que tenha várias formas da pessoa acessar isso, né? Tanto aquele que queira apenas ter um contato, uma disciplina, como aqueles que queira realmente entrar num estudo mais profundo, como aquele que queira nem entrar nesse estudo, aprender a canalizar essas energias, auxiliar o outro, aquele que queira se aprofundar ainda mais e queira se tornar um instrutor também dessa linhagem. Então, novas possibilidades estão surgindo aí com novidades.